Eu sou o Fábio, sou um jovem pesquisador na rede de conhecimento social, carinhosamente chamado de RECOS. Eu atuo dentro da área de projetos, trabalhando com pesquisas quali, pesquisas quant, fazendo avaliação e monitoramento de projetos e tantas outras coisas aí. Eu sou sociólogo de formação, estudo na Universidade Federal de São Paulo, tenho afinidades com temas relacionados à mobilidade urbana e tecnologia. Eu sou a Emily, sou pesquisadora aqui na Recos também. Sou formada em gestão de políticas públicas. Sou do interior de São Paulo, sou de São José dos Campos, mas estou morando em São Paulo já faz um tempo. E eu pesquiso principalmente a participação de juventudes, seja no processo de políticas públicas ou então na construção de conhecimento. Então, aqui na rede de conhecimento social, eu atuo na intermediação, então, da participação desses jovens também como jovens pesquisadores. E a gente está gravando esse vídeo para um especial da Semana da Juventude, pegando os jovens pesquisadores, dois jovens pesquisadores aqui da casa, para falar um pouco da nossa experiência, né, dentro da Recos e como pesquisador também. Dentro da Recos eu já atuei em algumas pesquisas sobre juventudes, mas a última que eu coordenei foi a sobre injustiças estruturais entre jovens da cidade de São Paulo, que a gente fez com o Juventudes Potentes. E foi uma pesquisa muito interessante, porque a gente chamou os jovens das periferias aqui da cidade de São Paulo para criar uma pesquisa sobre essas injustiças estruturais. E acho que no processo foi muito interessante porque para eles era uma realidade, era muito próximo, mas não era colocado como um dado ou não era colocado como um conceito, né, de injustiças estruturais. Então acho que para mim esse processo de construir junto com eles foi muito importante. Dentro do tema de juventudes, o ano passado a gente desenvolveu uma pesquisa de um mapeamento participativo na cidade de Tiradentes. Né? A cidade de Tiradentes é um município do extremo leste da cidade de São Paulo. Esse mapeamento participativo foi uma parceria da Rede de Conhecimento Social com a Agenda Cidade, né, que é coordenada pelo Unicef, onde a gente tentou entender um pouco mais como era viver dentro da cidade de Tiradentes a partir de várias perspectivas, né, tanto dos moradores quanto dos jovens, de crianças e adolescentes, buscando entender um pouco como era a oferta de serviços e de serviços públicos, né, e como os jovens percebiam a vida, mas também como eles percebiam o atendimento e os equipamentos e serviços públicos na região que eles moravam, que eles moram, né? E foi um processo muito interessante, né? A gente ouvir jovens, crianças e adolescentes acho que um movimento muito importante para a gente construir políticas que dialoguem, né? Que não fiquem só lá numa esfera mais alta de diálogo que traga para inserir o jovem periférico, o jovem negro, o jovem pobre dentro da discussão do que é uma cidade mais justa, de como é viver dentro de um território periférico, atravessado por várias desigualdades, né? Então esse processo de escuta foi muito interessante, porque a gente também conseguiu, ao mesmo tempo, o que eu vi os jovens trazer o que eles falavam para a conversa com gestores e pessoas da sociedade civil, né? Então acho que foi um processo de construção muito rico e muito potente, tanto para nós quanto pesquisadores, né? Mas também para o próprio território. E foi muito interessante porque a pesquisa da agenda Unicef, ela foi feita antes da pesquisa de injustiças estruturais. Então a gente utilizou muito do que já estava sendo produzido sobre a cidade de Tiradentes para ajudar a gente também a pensar nas outras periferias, né? Essa pesquisa a gente fez na zona sul e leste, porque são as mais afetadas, né? A gente entendeu que na questão de mobilidade, principalmente, são as mais afetadas pelas distâncias, né? Dessas regiões do centro. E quando a gente pensou um pouco, né, na questão da mobilidade, a mobilização para essa pesquisa foi a questão da distância, mas a gente percebeu, né, que além das questões específicas que tem em cada periferia, não é somente a distância, mas tem outras questões que afetam aquela região. E a gente só pode perceber que outros aspectos estão dados ali por causa da participação mesmo de quem estava ali na região, de falar, existe o serviço público? Existe, porque se a gente bate na porta da prefeitura ou
ou do governo para exigir alguma coisa, ele vai falar, mas os serviços estão disponíveis, mas os jovens conhecem, os jovens estão acessando, os jovens se sentem pertencente. Então, com a pesquisa, a gente conseguiu captar mais coisas do que só o dado, né? Só o dado por si só, e produzir um conhecimento que é mais qualificado sobre aquela região. Acho que tem uma coisa que casa as duas pesquisas, né, né, saber que o equipamento está dentro do território não significa acessá-lo nem se sentir pertencente àquele equipamento, né? Então tem uma questão de, mesmo que o equipamento esteja lá disponível, não significa que esse jovem está indo lá, seja para fazer um atendimento, seja para usar o espaço de lazer ou cultura. Então tem uma questão também de como o equipamento ou o serviço público é lido pelos próprios jovens, né? Então, esse processo dentro da agenda cidade, né, de escutar jovens, crianças e adolescentes, eu acho que foi muito importante para mim, porque é um lugar, né, de você escutar. Eu sou um jovem negro periférico, né, e já tive no extremo da cidade, né. Então é também de você revisitar a sua própria experiência, né, lógico que dentro de um outro momento, mas acho muito importante que a gente escute crianças e adolescentes pobres, negras, periféricas, para conseguir aprender, né, porque o aprendizado não está só na universidade, ele não está só no centro, né? Ele está nas periferias, ele tem muita estratégia no conhecimento dentro das periferias, né? Tem muitos saberes que não são potencializados ou não serem valorizados porque não estão dentro de um modelo acadêmico. Esse movimento de a gente escutar jovens, crianças e adolescentes, né? Acho que tem uma importância também, não é só um processo de escuta, mas é também um processo de levar o que a gente escuta para outras instâncias, né? Tanto para o poder público quanto para organizações da sociedade civil, pensando em gerar algum tipo de incidência, né? Gerar algum tipo de impacto, né? Dentro do território, mas também dentro da vida de jovens, crianças e adolescentes. Participar desse processo de construção de pesquisas, né? Acho que a pesquisa das injustiças estruturais foi um momento dentro do meu tempo de organização na Rede de Conhecimento Social, que eu consegui produzir uma pesquisa, de estar ali produzindo uma pesquisa que trouxe muitos dados diferentes do que já estavam sendo pesquisados, né? Eu acho que foi um momento que eu percebi o que é realmente uma produção de conhecimento colaborativa e participativa. Porque até então a gente tentava olhar mais um olhar macro. Eu participei de muitas pesquisas que olhavam o Brasil, então a gente precisava assim trazer coisas que juntavam as pessoas. Mas quando a gente vai para um nível mais local, né, a gente chega ali numa periferia, o conhecimento produzido é muito mais rico, é muito mais diverso, diferente do que já está feito. Eu acho que é mais específico também, de conseguir levantar as demandas, assim, que me formou muito como pesquisadora de como a gente precisa cada vez mais ouvir as pessoas. Acho que foi o que me provocou, né? O que mais me provocou foi, caramba, eu tô conseguindo produzir uma coisa que não tinha visto em nenhum outro lugar. Inclusive foi uma pesquisa que foi muito bacana, assim, de poder ter feito, de estar com os jovens, poder conhecer onde eles moravam e também de poder ensinar alguma coisa para eles, né? Ensinar como fazer pesquisas para eles continuarem nesse caminho de produção de conhecimento também. Acho que mais uma outra coisa que é importante, foi importante dentro da agenda da cidade, né? A gente levantou indicadores que são dados produzidos pelo poder público sobre os territórios, né? E muitas vezes esse dado não reflete a realidade, né? Um número frio ali que não necessariamente reflete a vivência e a experiência de quem está dentro da periferia, né? Então, conseguir debater esses dados, né? Conseguir dar substância para esses dados com a experiência, com os saberes e com a leitura dos jovens ou de crianças e adolescentes para esses números frios é muito importante, né? Porque a gente considera não só o dado quantitativo, mas sim também o dado qualitativo, né? A gente consegue casar duas abordagens de pesquisa para conseguir, acho que, ter um recorte, um universo mais amplo, né? De
saberes reunidos. Então é isso, gente. Muito obrigada por acompanhar nossa semana de juventudes. Espero que a gente possa ter contribuído com vocês. Siga a Nichols em todas as redes sociais, acompanhe Sigam nosso trabalho.